Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sexta-feira, 13 de fevereiro do ano de 2026. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliano Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora em Mineiros faz 21 graus, a máxima prevista para hoje pode chegar até os 27 graus. Será uma sexta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Justiça da Itália encerra análise sobre extradição de Zambelli. Pesquisa testa vacina contra câncer de cabeça e pescoço ligado ao HPV. Brasil produziu 11 milhões de toneladas de carne bovina em 2025. Seleção feminina é convocada para amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México. Rota Verde Goiás instala o segundo pórtico de pedágio eletrônico da BR-060 em Acreúna. Polícia Federal captura na Espanha condenados por estupro de vulnerável em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a Justiça da Itália finalizou nesta quinta-feira o julgamento que decidirá sobre a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. A ação é julgada pela Corte de Apelação de Roma. A bolsonarista está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, na capital da Itália, desde julho do ano passado. Agora, o colegiado delibera sobre a decisão. A corte ouviu a defesa de Zambelli, o advogado escalado pela Advocacia Geral da União do Brasil, Alessandro Gentiloni. A justiça italiana pode decidir pela extradição, não extradição ou pedir mais documentos para análise. A defesa de Zambelli já adiantou que, caso a decisão da corte seja pela extradição, será apresentado recurso junto à Corte de Cassação italiana, que é o tribunal de última instância na Itália. Na última terça-feira, a mesma corte negou o pedido de defesa de Zambelli para trocar os juízes que analisam o pedido de extradição. A defesa da ex-deputada alega evidências de parcialidade dos magistrados. E uma vacina terapêutica em desenvolvimento contra o câncer de cabeça e pescoço associada ao HPV apresentou resultados iniciais promissores em testes laboratoriais com tecidos humanos e modelos animais. O estudo foi publicado na revista Science Advances nesta quarta-feira e sugere que a estratégia pode futuramente complementar tratamentos convencionais, como cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O papilomavírus humano, conhecido como HPV, está ligado à maioria dos casos de câncer do colo de útero e também a diversos tumores da região da garganta. Embora vacinas preventivas já reduzam a infecção pelo vírus e, consequentemente, o risco desses cânceres, pacientes que já desenvolveram tumores ainda dependem das terapias tradicionais. A proposta da nova vacina é diferente. Ela busca treinar o sistema imunológico e reconhecer e atacar células tumorais já existentes, além de ajudar a evitar a volta da doença. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira que conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de transferência de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. O ex-presidente está preso em regime fechado desde novembro do ano passado. Segundo Tarcísio, o tema surgiu nas conversas realizadas nesta quarta-feira, quando fez reuniões em Brasília com os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. O assunto oficial das audiências de Tarcísio com os ministros do STF foi renegociação da dívida de São Paulo com a União, após o Estado aderir ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. No mês passado, o STF reconheceu novo contrato de renegociação por meio de uma liminar do ministro André Mendonça do STF. De acordo com o governo paulista, a medida pode representar uma economia mensal de R$ 1 bilhão aos cofres do estado. O
Oposição pressiona por CPI e impeachment de Dias Toffoli. A matéria você confere com Yuri Hudson. O caso envolvendo o Banco Master abriu uma crise inédita no judiciário brasileiro e elevou a tensão entre os poderes. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspeição do ministro da Corte, Dias Toffoli, na relatoria das investigações sobre o banco. Isso depois de identificar menções ao magistrado em mensagens no celular do empresário Daniel Vorcaro. A movimentação reacendeu pedidos de impeachment no Senado e intensificou a pressão por uma abertura de uma CPI exclusiva para apurar o caso Banco Master. O senador Eduardo Girão do Novo foi um dos que protocolaram um novo pedido de impeachment e afirma que há elementos suficientes para investigação formal de Dias Toffoli. Nós estamos dando entrada no segundo aditamento com essas revelações do celular do Vorcaro, citando Toffoli, para definitivamente a gente conseguir aí, espero, a PGR tenha a autonomia necessária e faça o que tem que ser feito. E também estamos entrando hoje com um aditamento a um impeachment de Toffoli e o presidente Davi Alcolumbre não se manifestou. Em outra ala, há a defesa de que a CPI do crime organizado, que já está funcionando no Senado, possa ampliar o escopo para incluir o caso Master. Essa também é vista como uma leitura para tentar criar uma espécie de cordão e barrar uma investigação própria sobre o caso no Congresso Nacional. O senador Alessandro Vieira, presidente da CPI, diz que o tema será levado ao colegiado. A atuação do Banco Master é uma atuação típica de crime organizado e o Senado é a casa adequada para fazer essa apuração. A nossa convicção é de que os colegas terão a coragem de fazer dessa vez finalmente uma apuração inédita, mas tão importante. Apesar dessa possibilidade, Eduardo Girão sustenta que a dimensão do episódio exige uma comissão específica para tratar exclusivamente do Banco Master. Tem quase 2 meses que eu dei entrada, já tem 51 assinaturas, certo? Ou seja, dos 81 senadores, 51 assinaram. Não tem desculpa para Davi Alcolumbre não abrir. Mas dentro do Congresso há uma divergência sobre o avanço das investigações e também sobre o impeachment ou não de Dias Toffoli. Parte de integrantes da direita avaliam que um possível impeachment de Toffoli abre a possibilidade de que Lula indique mais um ministro da Suprema Corte. Do outro lado, muitos parlamentares veem com até otimismo a possibilidade do primeiro impeachment de um ministro da Suprema Corte. A cúpula do Congresso adota cautela e evita, pelo menos neste momento, avançar em medidas ou falas sobre o caso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. A concessionária Rota Verde Goiás instalou nesta quinta-feira o segundo pórtico de pedágio eletrônico na BR-060, no município de Acreúna, na altura do quilômetro 326, na pista sentido Rio Verde, Goiânia. A operação começou por volta das 10 horas e exigiu a interdição total do tráfego por alguns minutos. Às 12 horas, uma das 2 faixas foi liberada e o fluxo de veículos voltou a circular normalmente. Na quarta-feira, última, a estrutura já havia sido instalada no sentido contrário da rodovia de Goiânia para Rio Verde. Ao todo, a BR-060 e a 452 no trecho entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde, terão 8 pontos de pedágio, todos com cobrança eletrônica. A concessionária informou que a instalação dos demais pórticos ocorrerá em breve com divulgação prévia. As estruturas metálicas são instaladas sobre a pista e funcionam como postos inteligentes, equipados com câmeras, sensores, antenas, iluminação e cabeamento para identificação dos veículos e cobrança automática. Ainda não há data definida para o início da cobrança, nem para a divulgação dos valores das tarifas. E a Polícia Federal concluiu nesta semana os processos de extradição de 2 homens que estavam foragidos na Espanha e possuíam condenações definitivas pela Justiça de Goiás. Ambos respondem pelo crime de estupro de vulnerável e foram trazidos de volta ao Brasil para o cumprimento imediato de suas penas em regime fechado. No momento em que foram localizados, os criminosos estavam na cidade de Madrid e foram interceptados pelos agentes da Polícia Federal. A ofensiva ocorreu na Espanha em 2 etapas distintas no início de 2026. O primeiro condenado desembarcou em solo brasileiro, ainda em 15 de janeiro, para cumprir uma sentença de 11 anos e 1 mês de reclusão. Já o segundo foragido foi entregue às autoridades brasileiras no dia 5 de fevereiro com uma pena fixada em 12 anos e 6 meses.
Morte de criança com suspeita de meningite levanta alerta sobre a doença em Anápolis. Quem vai trazer os detalhes do caso é a Natália Lima. 5 casos de meningite, 3 mortes foram confirmadas este ano em Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Em 2025 foram 239 casos e 32 mortes. No último dia 8, a menina Maria Elis, de 3 anos, morreu com suspeita de meningite em Anápolis, região central do estado, o caso mais recente. Apesar disso, o médico infectologista Marcelo Dayer explica que a secretaria monitora os números como dentro da normalidade esperada, sem surto epidêmico consolidado. No cenário é um cenário normal, nós não temos uma epidemia, não tem nenhum indício de surto ou epidemia nesse momento. São casos que estão acontecendo isoladamente, são casos tristes, são fatalidades realmente, mas não tem nada fora de controle. Daer destaca ainda que o atendimento médico imediato em caso de suspeita de meningite é crucial, pois a doença pode evoluir de forma extremamente rápida, com alto risco de morte ou sequelas graves. E aí o paciente vai ter um quadro de febre, dor de cabeça, normalmente tem vômito e tem muita prostração. É uma doença muito grave, a criança fica prostrada mesmo, até mesmo o adulto fica prostrado. Ele não consegue reagir aos estímulos pela gravidade da doença. É uma doença que cursa muito rápido. Por exemplo, essa criança aqui de Anápolis, uma evolução extremamente rápida. Em menos de 24 horas, a criança iniciou os sintomas e veio a óbito. Então, a rapidez de algumas das meningites é muito rápida. A gente tem vários agentes. Quando a gente fala em meningites, as que mais nos causam medo, precisa de muita atenção, são as meningites bacterianas. A cobertura vacinal no estado em 2025 para crianças menores de 1 ano de idade foi de 89% para a meningocócica C, 93% para a pneumocócica 10 valente, 84% para a pentavalente e 93% para a BCG. Já para a vacina meningocócica ACWY, a cobertura vacinal é de 54% para adolescentes de 11 a 14 anos. Neste público-alvo, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 80%. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, o técnico Arthur Elias revelou nesta quinta-feira a lista de jogadores convocadas para a primeira data FIFA do ano. A seleção enfrenta Costa Rica, Venezuela e México, fora de casa, em partidas entre os dias 27 de fevereiro e 7 de março. Os amistosos serão os últimos testes da equipe antes do FIFA Series, em abril. No primeiro compromisso, o Brasil terá pela frente a seleção costarriquenha, dia 27 de fevereiro, no estádio Alejandro Morena Soto, em Alajuela, região central do país. As outras 2 partidas serão disputadas no México. O duelo com a Venezuela acontecerá no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol em Toluca, às 15 horas do dia 4 de março. O desafio final está marcado para o dia 7 de março contra as donas da casa, às 17 horas, no estádio Cidade del Esportes, na Cidade do México. De acordo com Arthur, o critério escolhido para a escolha das convocadas foi o momento das atletas. Foram priorizadas as jogadoras que já completaram a pré-temporada e atuaram no ano. Ao todo, a lista conta com 11 novidades em relação à última convocação em novembro de 2025. E em nota divulgada nesta quinta-feira, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás e o Sindicato da Indústria de Hotéis de Goiânia informaram que ainda há vagas em hotéis de Goiânia, Trindade e Anápolis para os dias 20, 21 e 22 de março, período em que a capital sediará uma das etapas do Mundial de MotoGP. A nota diz também que as tarifas praticadas estão dentro do padrão planejado junto à organização do torneio, seguindo o mesmo critério adotado em grandes eventos. A BIM e a CI dizem que no momento a ocupação dos hotéis gira em torno de 90%, enquanto que nos hotéis de Anápolis é de 80% e Trindade 60%. A MotoGP é a principal categoria de moto velocidade, não realiza uma etapa no Brasil há 22 anos. Goiânia, por sua vez, não recebe a competição desde 1989. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O abate de gado, somou 42,6 milhões de cabeças no ano passado, 7,6% a mais do que em 2024. O terceiro quadrimestre, com 11,3 milhões,
foi o de maior número de animais que foram para o frigorífico. Os dados foram compilados pela coluna, com base nas informações divulgadas nesta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números ainda são provisórios e o Instituto deve divulgar o resultado final para o ano de 2025 já no próximo mês. Os abates de 2025 resultaram na produção de 11 milhões de toneladas de carne bovina equivalente carcaça, um volume 6% maior do que o de 2024. Esse resultado contrariou as previsões do início do ano passado, quando boa parte do mercado acreditava em queda na oferta. O crescimento da produção fez o Brasil o maior produtor mundial, uma vez que os demais países participantes deste mercado tiveram redução na produção. Os Estados Unidos, com o menor rebanho das últimas 7 décadas, perderam posições de líder para o Brasil, que, além de maior exportador, assumiu também a liderança mundial de produção em 2025. Com a oferta maior, o Brasil exportou 3,5 milhões de toneladas de carne bovina no ano passado, 21% a mais do que em 2024. As receitas subiram 18 bilhões, 40% a mais, e o preço médio foi para $5.154. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. 6h49. Você já sabe, se o seu gás acabar aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, é o 3661-2002, e eles atendem inclusive domingos e feriados. Lá na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção e muito mais para o seu veículo. Na Casa das Iscas tem de tudo para artigos de pesca e caça, documentação para legalização da sua arma e manutenção de carabinas de pressão. Seguros é lá na Convida, corretora de seguros. Ligue agora mesmo, faça o seu orçamento, 996761122. JR Montagens, ali na Rua 78, próximo ao secador da Comiva. E a Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. Lentes a partir de R$ 59,90 e as armações a partir de R$ 79,90. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Alexandre de Moraes deve se sentir aliviado porque a artilharia da mídia está mirando em Toffoli. Só que cada vez que se fala em Toffoli, se diz assim, olha, são 2 grandes provas impossíveis de esconder. São majestosas, gigantescas. Aquele resort cassino, o Taiaiá, né? E o contrato de 129 milhões, né? Que dá 3.600.000 por mês. Isso dá livro Guinness de recordes. Contrato de Moraes, de Alexandre de Moraes. Mas, enfim, lá no Supremo, né, entregar o anel para conservar o dedo. Deixa o relatoria. Não, depois dessa ação toda que a gente está vendo, isso aí tem advocacia administrativa, tem mentira, tem prevaricação, tem omissão, tem promiscuidade, tem falta de ética. Estão falando tanto em código de ética, não precisa de código. Ética é uma coisa que a gente tem que trazer do berço. Não cabe mais. Lula já recebeu informação do diretor da Polícia Federal das descobertas e está achando que o Toffoli tem que se aposentar. É mais uma vaga, pelo menos ele pode nomear o Pacheco, para o Pacheco não dar vexame, querer ser candidato em Minas Gerais e levar uma goleada, né? E aí o Alcolumbre vai ficar satisfeito se não descobrirem mais nada, porque lá no Amapá, quando a polícia chegou para pegar o sujeito lá da Previdência Estadual lá do Amapá, o Jocildo Lemos, que tinha sido tesoureiro de campanha do Alcolumbre, a polícia descobriu que o Jocildo já tinha sido avisado, porque quando bateram na casa dele às 6 da manhã, ele não tá. O Jocildo não tá, não, ele foi para a academia. Queremos o celular do Jocildo. Ele tá com um celular novo, entregou o outro pro amigo ontem. Que coisa, né? Interessante o nome dessa gente, o Jocildo. Lá o presidente da Previdência lá no Rio de Janeiro é o Davis. Será que precisa ter esses nomes para ser presidente de Previdência? Meu Deus. Mas olha, o que a gente está vendo aí, por exemplo, o patrimônio, né? Está se divulgando que o patrimônio imobiliário de Toffoli em Brasília, mulher, filho e tal, está com 26 milhões. Aí tem mais, diz que tem 20 milhões de movimento lá no... Toffoli diz que não tem nada a ver com isso.
mas eu tenho participação societária. Aí a gente entende por quê. Tá lá os dois irmãos, né? Em algum cargo, um primo, e ele não, porque fizeram uma sociedade anônima, fechada, que ele diz que é uma empresa familiar. Quer dizer, fizeram uma estrutura jurídica para ele não aparecer. Mas, na verdade, ele é o Conselho de Segurança da ONU. Ele tem poder de veto e o poder de aprovar ou não aprovar a venda para o cunhado do Vorcaro e depois para o advogado da JIS, né, a qual ele perdoou em 10 bilhões de multa do Lava Jato com aquele acordo de delação premiada. Tá tudo tão cristalino, né, que aí fica... Lula tem razão. Aposentar ainda é o melhor. O melhor para ele, porque o melhor para a consciência da nação, para a vergonha da nação, se a nação tem vergonha, é fazer um impeachment no Senado. O Senado pode julgar, investiga e julga. Se não descobrir provas, ele é inocente, tudo bem, pede perdão, né? Só que, imagina a interferência dele. O pessoal se queixa na Polícia Federal, ele sempre interferiu. Ele pedia as buscas e apreensões para ficar com ele. Ele forçou ser relator, botou sigilo em cima. Agora ainda teve a disfarçatez de pedir, ele determinou a Polícia Federal, agora, determinou que entregue o que foi retirado do celular de Vorcaro. Eu acho que a mesma intenção é do Renan Calheiros, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em vez de pressionar o Alcolumbre para fazer a CPMI e investigar isso, depois resulta num processo de impeachment, não, ele foi lá no Fachin. Queremos a Comissão de Assuntos Econômicos compartilhar o que foi descoberto. Como assim? Ou ele quer saber quem são os envolvidos, o que está chegando perto ou não está chegando perto? Que estranho. Ou quer... Não, a gente já está investigando sob nosso controle. Não precisa fazer uma comissão parlamentar de inquérito, que aí foge ao controle. Não é isso? Só que a gente não é bobo, né? O povo não é bobo. Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Cerca de 84% dos brasileiros são favoráveis aos trabalhadores terem no mínimo 2 dias de descanso por semana, segundo a pesquisa da Nexus, pesquisa Inteligência de Dados, feita nas 27 unidades da federação, entre os dias 30 de janeiro e 5 desse mês. Ainda de acordo com a pesquisa, 73% dos entrevistados apoiam o fim da escala 6x1 desde que não haja redução no salário. Foram ouvidos 2.021 cidadãos acima de 16 anos de idade. O CEO da Nexus, Marcelo Torcaski, esclareceu ontem à Agência Brasil que a ampla maioria, 62% dos consultados, sabe que há em debate no âmbito do governo federal e do Congresso Nacional a proposta de acabar com a escala 6x1. De maneira genérica, 63% dos consultados se mostraram a favor do fim da escala 6x1. Ao serem indagados se tiver redução de salário, continuaria a favor ou mudaria de opinião. 30% afirmaram ser favoráveis, desde que não se mexa no bolso dos trabalhadores. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2026, que vai direcionar os esforços na fiscalização das infrações responsáveis pelos acidentes mais letais em estradas federais, especialmente a mistura de álcool e direção, mais comum nessa época, além de excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. Segundo a PRF, serão priorizados os corredores rodoviários que levam aos destinos mais procurados na folia: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Em 2025, a PRF fez em todo o país mais de 3,5 milhões de testes de alcoolemia e autuou mais de 7.900 motoristas por conduzir veículos nas rodovias federais sob efeito de álcool. Outros 43 mil foram notificados por recusar o teste do etilômetro, média de 51 flagrantes por dia apenas em estradas federais. Além do esforço operacional para o Carnaval 2026, a PRF retomou uma parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia na campanha Carnaval Sem Trauma, cujo objetivo é salvar vidas por meio da conscientização, tendo como foco central o uso de álcool na direção.
programa Mais Médicos Especialistas tem inscrições abertas até o dia 19 de fevereiro. Quem vai trazer os detalhes é o Victor Mendes. As inscrições para o projeto Mais Médicos Especialistas estão abertas até o dia 19 de fevereiro. Mais de 1.200 vagas são ofertadas em 16 especialidades prioritárias para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Médicos especialistas de todo o país podem se inscrever no site unasus.gov.br. 20% do total das vagas ofertadas são reservadas para a política de cotas. Dentre as especialidades prioritárias estão anestesiologia, cirurgião geral, cardiologista, cirurgião oncológico, entre outras. O valor da bolsa é de R$10 mil e, conforme o grau de vulnerabilidade do município onde o profissional vai atuar, pode haver um acréscimo que varia de R$5 a R$10 mil. Além da Bolsa Formação mensal, os selecionados vão receber também ajuda de custo para despesas relacionadas às imersões presenciais nas instituições formadoras. O pagamento só será feito se a participação for efetiva nas atividades. A carga horária semanal é de 20 horas, sendo 16 horas assistenciais. Os profissionais selecionados vão realizar as atividades por 12 meses. O Mais Médicos Especialistas faz parte do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa foi criada pelo governo federal para ampliar o acesso da população à assistência especializada no SUS, além de reduzir o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, afirmou que trabalha para ter o deputado federal Gustavo Gayer ao lado dela na disputa pelas 2 vagas ao Senado este ano. Disse que a base precisa fechar em um nome por vaga e que não há espaço para repetir o que ocorreu na última eleição. Gracinha citou 2022, lembrando que Vilmar Rocha, delegado Valdir e Alexandre Baldi disputaram o Senado e ficaram de fora. Para ela, quando o grupo lança mais de um candidato, a chance diminui. Sobre Gayer, disse que ele tem voto, força política e que ficaria honrado em dividir a chapa com ele. A declaração ocorre enquanto o senador Vanderlan Cardoso mantém a intenção de disputar a reeleição dentro da própria base governista. Questionada sobre o PL, afirmou que torce por entendimento. Comentou também a movimentação do senador Wilder Moraes para o governo. Disse que a candidatura não depende só de vontade e citou números que tem na mão. Mais de 200 prefeitos com o grupo governista. Segundo ela, o Wilder teria apenas 13. A direção nacional do PSB aproveitou o ato de filiação de Ava Santiago na noite da terça-feira em Goiânia para deixar claro que as decisões do partido em Goiás passam agora por ela. A posse na presidência estadual veio acompanhada da sinalização de que caberá à vereadora e nova presidente estadual do partido conduzir as articulações e bater o martelo sobre os apoios na próxima eleição. Assim, a decisão de apoiar Marconi Perillo, Daniel Vilela ou o nome do PT ficará a cargo de Ava, sem interferência da cúpula de Brasília. Integrantes da executiva disseram nos bastidores que a estratégia para 2026 e qualquer movimento de aliança no estado dependerão da nova presidente. A cúpula compareceu em peso, reforçando o gesto político. Estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente nacional do PSB João Campos, além de Tabata Amaral, Márcio França, Pedro Campos e Ricardo Campbelli. Prefeitos e vereadores do interior também participaram do movimento. Goiás concentra 7 dos 10 trechos mais perigosos de rodovias federais do Centro-Oeste, ao que diz a CNT. A matéria é de Igor Rodrigues. 7 dos 10 trechos de rodovias federais mais perigosos da região Centro-Oeste, segundo o número de mortes, estão em Goiás. Os dados são do Guia de Segurança nas Rodovias Brasileiras, elaborado pela Confederação Nacional do Transporte, CNT. As informações são referentes a 2025. Os 10 trechos mais perigosos da região, de acordo com o número de mortes, incluem a BR-163 em Mato Grosso, com 18 mortes. Em Goiás, aparecem as BRs 070, com 9 mortes, e 153 e 414, com 15 mortes cada. Além dessas, as BR-020 e 060 registraram 7 mortes cada. Em Goiás, a colisão é o tipo de acidente mais recorrente, com 1.723 registros nas rodovias federais. A principal causa de acidentes é a reação tardia ou ineficiência do condutor, responsável por 518 ocorrências. Já a ausência de reação do condutor é a causa mais frequente de mortes, com 61 registros.
O guia da CNT mostra ainda que a BR-153 foi a rodovia com mais acidentes no período, com 973 ocorrências. Ela também lidera em número de mortes, com 91 registros. Ao todo, em Goiás, foram registrados 3.196 acidentes nas rodovias federais. Esses acidentes deixaram 308 mortos, o equivalente a 10 mortes a cada 100 ocorrências. Além disso, 3.557 pessoas ficaram feridas com lesões leves ou graves. A diretora executiva da Confederação Nacional do Transporte, Fernanda Rezende, afirma que o Brasil caminha na direção contrária à meta do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que previa reduzir em 50% o número de mortes até 2030. Segundo ela, houve crescimento de 18% nas mortes entre 2020 e 2025, indicando estabilidade ou aumento nos índices. No que diz respeito às condições das rodovias federais em Goiás, cerca de 53% da extensão apresentam algum tipo de problema. 51% têm falhas no pavimento, 29% apresentam problemas na sinalização e cerca de 57% têm deficiência na geometria da via. Foram identificados ainda 29 pontos críticos ao longo das rodovias. Fernanda Rezende explica que esses trechos necessitam de intervenções estruturais, por apresentarem condições mais precárias de trafegabilidade. Esses números não são positivos, visto que mais da metade da malha do estado de Goiás apresenta algum tipo de problema. As rodovias foram classificadas como regular, ruim ou péssimo. São rodovias que precisam de alguma intervenção, principalmente quando a gente olha em relação à geometria da via. São rodovias que são, na sua maioria, de pistas simples de mão dupla, são rodovias que muitas vezes não possuem acostamento, e esses dois fatores, principalmente quando combinados, agravam a fatalidade de um acidente. As duas rodovias classificadas como os piores trechos no estado são de responsabilidade do governo estadual. São elas a GO 050 entre Jataí e Chapadão do Céu, na região sudoeste de Goiás, e a GO 244 entre São Miguel do Araguaia e Porangatu, na região norte do estado. As outras 6 rodovias estaduais citadas no guia da CNT como piores trechos rodoviários em Goiás foram classificadas como regulares. A diretora executiva da Confederação Nacional do Transporte afirma que essa classificação funciona como um alerta aos transportadores e condutores para que redobrem a atenção ou evitem esses trechos considerados críticos. Nesses pontos, as condições de sinalização, pavimentação e geometria da via são mais precárias. É um alerta para que o transportador, para que o condutor da via, ele consiga fugir desses trechos, que é onde ele vai ter piores condições de sinalização, de pavimento e de geometria da via. Foram trechos classificados pela pesquisa CNT de rodovias como ruim ou regular, quando a gente avalia esses 3 parâmetros da via. Em nota, a Goinfra informou que o levantamento da CNT foi realizado antes das obras de pavimentação e melhorias nos trechos citados no guia e destacou que parte das intervenções já foi concluída. Igor Rodrigues, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. O Atlético Paranaense venceu o Santos por 2-1 na Arena da Baixada, em jogo realizado na noite de ontem pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Julimar de pênalti e Víveros para os donos da casa. Tassiano fez para o time paulista. Com esse resultado, o Furacão, que tem um jogo a menos na competição, segue com 100% de aproveitamento e sobe para a 5ª colocação com 6 pontos somados. Já o Peixe fica na 19ª posição com apenas 1 ponto. Vale lembrar que ambas as posições podem mudar, visto que a rodada ainda não se encerrou. O Santos volta a campo no domingo contra o Velo Clube às 20h30 na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. No mesmo dia, às 18h30, o Atlético Paranaense enfrenta o Londrina pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense.
E Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Atlético Mineiro. O Clube Mineiro informou o desligamento do argentino nesta quinta-feira por meio do site oficial. Em nota, o Galo agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso na trajetória do treinador. Após reunião na cidade do Galo, no início da tarde de ontem, as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico. Para a partida diante do Itabirino deste sábado, em Nova Lima, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves. E o Atlético, só que agora o goianiense deu um passo importante para chegar à semifinal do Campeonato Goiano. Jogando fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda derrotou o Abecate por 3-0 e abriu vantagem no confronto por uma vaga na próxima fase do Goianão. Guilherme Marques 2 vezes e Derrick marcaram os gols da partida, disputada na noite de ontem no estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. Os clubes voltarão a se enfrentar no próximo domingo, às 16 horas, dessa vez com mando do Dragão. Para avançar no tempo normal, a Onça Pintada precisará de uma vitória por 4 ou mais gols de diferença. Caso a diferença seja por 3 gols, a decisão será nas penalidades máximas. Em caso de triunfo por 1 ou 2 gols de vantagem, a vaga será do rubro-negro, que também pode empatar para se classificar. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. Os preços do milho fecharam um pregão dessa quinta-feira na Bolsa de Chicago na esteira do trigo, da soja e do farelo, e reagindo ainda aos bons números das vendas semanais para exportação. Os futuros do cereal subiram 3,75 a 5 pontos nas posições mais negociadas, levando março a $4,31 e o julho 4,41 por bushel. Dados reportados pelo Departamento de Agricultura americano mostraram que na semana encerrada em 5 de fevereiro, o país vendeu mais de 2 milhões de toneladas do cereal, ficando acima do intervalo esperado para o mercado, que era de 600 mil a 1,5 milhão de toneladas. Em relação à semana anterior, o volume é 99% maior, refletindo ainda a forte competitividade do cereal dos Estados Unidos e a força do seu programa de exportação. O Japão segue como principal destino do milho americano, tendo respondido por 616 mil toneladas no total. Na sequência estiveram Coreia do Sul e Colômbia. Safra de grãos em Goiás deve cair 6%, segundo o IBGE. Os detalhes é com a Débora Marques. O Brasil deve colher mais de 342 milhões de toneladas de grãos em 2026. A estimativa é do IBGE e representa uma queda de 1% em relação ao ano passado. O destaque nacional é a soja, que deve atingir um novo recorde histórico. Em Goiás, a estimativa é de 36 milhões e 400 mil toneladas, uma redução de 6,5%. De acordo com o gerente técnico do IFAG, Leonardo Machado, esse cenário reflete a irregularidade das chuvas no início do plantio. O atraso gera um efeito cascata que prejudica a colheita da soja e o plantio do milho, segundo a safra. Hoje, nós estamos aqui em Goiás só com 5% praticamente da área colhida de soja. No ano passado, esse percentual já era acima de 20%. Então, a gente está com atraso na colheita. Esse atraso na colheita está atrasando também o plantio da segunda safra, que é o nosso segundo maior produção, né, de grãos. E isso aí vai impactar possivelmente a produtividade ou a área plantada de milho segunda safra. Então, esses eventos em cascata acabam dificultando muito a produção devido a esses fatores. Apesar do recuo, a avaliação é que a redução não compromete a relevância de Goiás no mercado. A expectativa geral ainda é de boa produtividade, mas a preocupação do setor agora é com a rentabilidade pressionada pelos altos custos e preços baixos. É uma queda mais pontual, entendeu? Assim, não é algo que a gente fale que vai ser uma situação de muito preocupante. É uma correção de produtividade, não que a nossa produtividade vai ser muito ruim. A nossa produtividade só não vai ser tão boa quanto foi o ano passado, mas ela continua elevada. Goiás continua sendo um dos principais estados produtores do país e nós temos o potencial de se tornar o segundo maior produtor de soja do Brasil, e a gente deve chegar lá em pouco tempo. Então essa situação agora dessa queda da produção é algo bastante, podemos dizer assim, pontual, causado por uma situação de atraso de chuvas, mas nada tira nós da rota de ser um dos principais produtores de soja do Brasil. Em contrapartida, a produção de cana-de-açúcar deve crescer em solo goiano. O setor é estimulado pelos preços atrativos no mercado internacional e tem competido por área com plantio de soja. Débora Marques, CBN Goiânia.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19. A decisão após reunião dos ministros da Corte, no caso STF, ocorreu na esteira de avanços de investigação da Polícia Federal sobre o caso. Em nota, o STF informou que o ministro Dias Toffoli, considerados os altos interesses institucionais, pediu que o tema fosse redistribuído para outro ministro relatar o caso. No texto, os ministros do tribunal afirmaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, que reconhecem a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli e que expressam apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. A reunião começou tensa nesta quinta-feira, mas aos poucos Toffoli foi convencido a deixar a relatoria como uma resposta à sociedade. Em sua fala, o ministro garantiu não ter tomado nenhuma medida ilegal na condução do inquérito e que não há nada que possa desaboná-lo. Relatório dos investigadores enviado ao Supremo na última segunda trouxe menções sobre o magistrado a partir de dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Presidente do STF, ministro Edson Fachin, informou aos colegas sobre os achados da Polícia Federal na reunião. E o carnaval está começando. Como evitar golpes financeiros nos dias da folia? Vamos então ouvir atentamente essas dicas. Quem nos traz agora nessa reportagem é Karina Chagas. O carnaval é uma das festas mais populares do país, mas também se tornou um dos períodos mais delicados quando o assunto é segurança financeira. Criminosos se aproveitam de cidades lotadas, aglomerações e momentos de distração para aplicarem golpes da maquininha ou do Pix. Pensando nisso, a Febraban reuniu dicas importantes para evitar prejuízos e curtir a festa com tranquilidade. Rafael Miele, diretor adjunto de Serviços de Segurança da Febraban, recomenda ajustar os limites de transações do Pix e de cartões para valores que realmente serão usados durante a festa. Antes de sair de casa, você pode diminuir os limites de transação do Pix e dos cartões para valores que realmente for usar. Assim, em caso de roubo, o risco de perda fica limitado ao valor que você configurou no aplicativo. Não esqueça de baixar o aplicativo Celular Seguro e memorizar ou levar anotado com você os contatos de confiança do aplicativo, para que você possa acioná-los caso precise. Em caso de roubo, comunique imediatamente seu banco e registre um boletim de ocorrência. Quanto mais cedo a comunicação, menores são as chances de perder dinheiro. Segundo a federação, o golpe mais praticado no carnaval é o da troca de cartão, situação em que o golpista se passa por ambulante, desvia a atenção do folião e troca o cartão ou até mesmo a maquininha. Rafael reforça também que caso o visor da máquina esteja danificado, é importante conferir o valor da transação antes de digitar a senha ou pagar por aproximação. Ao comprar alguma coisa na rua, nunca entregue seu cartão para alguém inserir na maquininha e fazer o pagamento para você. Sempre passe você mesmo na maquininha. Pode parecer básico, mas é sempre bom lembrar. Ao digitar sua senha, garanta que não esteja visível para ninguém ao seu redor. Nunca aceite fazer pagamentos se você não conseguir ver o valor no visor da maquininha. Caso opte por levar dinheiro para a folia, prefira notas baixas e sempre confira o troco. Outras dicas também são importantes para quem vai curtir a festa. Proteja o cartão e não guarde solto em bolsos. Faça a sua personalização para que fique fácil a identificação. Mantenha o celular sempre protegido em situações de aglomerações. Em bloquinhos de carnaval, há a possibilidade de furto do aparelho. Doleiras e roupas com zíper interno são itens que podem ajudar o folião a manter o celular em segurança. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas. Para 7h22, a gente chega trazendo para você também aqui os patrocinadores do Jornal Verde Vale. Na Casa das Iscas você encontra de tudo para artigas de pesca e caça, documentação para legalização da sua arma e manutenção de carabinas de pressão. Seguros é lá na Convida Corretora de Seguros, 996761122. JR Montagens fica ali na Rua 78, próximo ao secador da Comiva. Na Óticas Carol você encontra óculos a partir de R$ 59,90 as lentes e eles ficam prontos em até 5 minutos. H5 Auto Center, pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo, filtros, peças e limpeza de bicos. Se o seu gás acabar aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002.
7h24, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais e, claro, a sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. Anote aí o nosso contato direto aqui durante o programa, o nosso WhatsApp, 996236881. 996236881. O canal já está liberado para que você possa encaminhar aí a sua reclamação, a sua sugestão, enfim, o que está acontecendo aí no seu setor, na sua comunidade, para que nós possamos levar aí ao conhecimento das autoridades competentes e que providências sejam tomadas aí para a melhoria da sua vida. Então pode entrar em contato com a gente, 996236881 e claro também espaço para as notícias das forças policiais nas últimas 24 horas e também as ocorrências do Corpo de Bombeiros. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e 32 minutos, já estamos de volta com o último bloco de notícias aqui do Jornal Verde Vale, edição desta sexta-feira. Olha, a matrícula de médicos selecionados em programas de residência médica deverá ser feita diretamente pela instituição credenciada entre os dias 10 de fevereiro e 31 de março para ingresso no primeiro semestre ou entre os dias 10 de agosto e 30 de setembro para o segundo semestre. O calendário que padroniza nacionalmente os períodos de matrícula e das atividades de especialização médica foi determinado na Resolução número 1/2026, publicada pelo Ministério da Educação nesta última quarta-feira. A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação voltada para médicos, caracterizada por treinamentos em serviços em hospitais ou unidades de saúde sob supervisão. A formação de médicos e especialistas pode variar de 2 a 5 anos conforme a área da medicina. A aprovação na residência confere ao médico e estudante o título de especialista no exercício dessa profissão. E vamos falar de carnaval, mais uma vez os alertas. Carnaval pede atenção, cuidado com o Pix, QR Code e os seus cartões. Marco Aurélio Franco traz mais alertas para esse período que está começando. Uma estimativa do Ministério do Turismo prevê que o carnaval deve levar à folia 65 milhões de carnavalescos em todo o país. Os blocos lotados, a alegria e a distração dos foliões são uma oportunidade para os golpistas que se aproveitam desses momentos. Um levantamento da empresa Serasa Experian revelou que no carnaval de 2024 foi registrada uma tentativa de fraude a cada 2,4 segundos. O uso intenso de pagamentos digitais à vista, especialmente via Pix e QR Codes, é uma oportunidade para os criminosos. O pesquisador de segurança da E7, empresa especializada em detecção de ameaças digitais, Daniel Barbosa, explica quais são as principais estratégias usadas para aplicar os golpes. O tipo de golpe que pode estar literalmente embutido em meios de pagamento é o que utiliza um dispositivo chamado chupa-cabra, que é um componente eletrônico que eles inserem dentro de uma máquina de cartão que fica coletando todos os cartões que por ali passarem para depois enviar para o dispositivo do criminoso. Um dos golpes em potencial é o phishing, que basicamente é um phishing através do QR Code, onde o criminoso cria um código falso que pode direcionar o pagamento dos recursos da vítima diretamente para o cybercriminoso ou enviar a vítima para algum site para eventualmente coletar informações pessoais ou de cartão. Outros golpes que podem acontecer envolvem pagamento por aproximação, que em locais muito cheios os criminosos pegam maquininhas de cartão e vão aproximando de bolsos e bolsas até que uma transação seja realizada. Depois ele repete o processo preenchendo um valor de pagamento e tentando aproximar novamente. Isso acontece bastante, infelizmente. E há também a possibilidade de vendedores mal intencionados, por cobrar uma água, uma bebida, alguma coisa assim, eles adulteram o valor de pagamento a um valor similar ao
o item que a pessoa quer comprar, só que às vezes com 1, 2 zeros a mais, a vítima acaba pagando muitas vezes mais pelo produto que ela queria comprar. A assessora jurídica do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Regina Sturme Vilela, conta quais os cuidados devem ser tomados para não ser vítima dos golpistas. Antes de pagar, o consumidor deve conferir sempre o valor e o nome do recebedor na tela. O consumidor nunca deve entregar o celular a terceiros para que eles digitem valores. É importante também que o consumidor ative a autentificação em 2 fatores nos seus aplicativos bancários. Outra dica é configurar limites mais baixos para as compras por aproximação. Evitar acessar serviços financeiros em redes Wi-Fi públicas e também é importante acompanhar com frequência o extrato para identificar rapidamente qualquer movimentação suspeita. Se o consumidor perceber que teve o celular furtado, roubado ou foi vítima de um golpe, deve agir imediatamente. Deve comunicar à instituição financeira, solicitar o bloqueio de cartões e contas e registrar boletim de ocorrência. A necessidade de atenção e cuidado dos foliões é reforçada por números da pesquisa Intenção de Consumo Carnaval 2026 do SPC Brasil com outros parceiros. O levantamento revelou que 93% dos consumidores pretendem pagar à vista durante a folia, com o Pix como o principal meio de pagamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h37. Um dia depois do senador Wilder Moraes, presidente estadual do partido, se reunir com a direção nacional do PL, junto com uma comitiva de 13 prefeitos para defender a candidatura própria ao governo de Goiás, outra ala do partido fez um movimento parecido. Nessa quarta-feira última, aliados do deputado federal Gustavo Gaia estiveram com o presidente nacional da sigla Valdemar Costa Neto. Wilder não participou dessa reunião. Foram à reunião Gustavo Gaia, presidente do PL em Goiânia, o prefeito de Anápolis, Márcio Correia, o ex-deputado Fred Rodrigues, a deputada federal Magda Monfato e os vereadores Vitor Hugo, Oséias Varão, William Veloso e Dieme Veloso. O encontro aconteceu na sede nacional do partido em Brasília. O assunto foi o mesmo da véspera. Qual será o caminho do PL em Goiás em 2026? Parte do grupo defende acordo com o vice-governador Daniel Vilela, com Gaia como candidato a senador. Outra parte insiste que o partido lance candidato próprio. Nesse caso, o nome colocado é de Wilder. Segundo relatos de quem estava na sala, Valdemar ouviu as posições e evitou se comprometer. Polícia Rodoviária Federal apreende R$30 mil em dinheiro falso. Quem vai trazer os detalhes da operação é a Laila Alves. R$30 mil em cédulas falsas foram apreendidos nesta quarta-feira na BR-153, em Uruaçu, no norte de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a equipe deu ordem de parada a um carro de passeio que trafegava pela rodovia. Durante a abordagem, os policiais perceberam inconsistências nas informações e nervosismo por parte da motorista. Por este motivo, foi realizada a inspeção do veículo. 2 pacotes com dinheiro foram apreendidos. Foram encontradas 150 cédulas de R$200 com indícios de falsificação. A condutora optou por permanecer em silêncio. Já o passageiro afirmou que tinha conhecimento da existência das cédulas, mas declarou que acreditava se tratar de quantidade inferior. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Goiânia para os procedimentos legais cabíveis. O crime de moeda falsa é considerado infração contra a fé pública e prevê pena de prisão de 3 a 12 anos, além de multa. Por isso, os 2 foram detidos. As defesas deles ainda não foram localizadas. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h41. O Fluminense contou com uma pintura de Lúcio Acosta para vencer o Botafogo por 1-0 nesta quinta-feira no Maracanã. Depois de um primeiro tempo de baixíssimo nível técnico das duas equipes, o Fluminense voltou com mais iniciativa na segunda etapa e contou com a inspiração do argentino para marcar, dando um balão em Neto na pequena área. Conóbio foi expulso aos 12 do segundo tempo. A superioridade numérica, porém, não melhorou a vida do Botafogo, que não conseguiu produzir o suficiente para empatar. Com o resultado, o Fluminense assumiu o segundo lugar do Brasileirão com 7 pontos. O time carioca tem a mesma pontuação do Bahia, mas leva melhor no saldo de cartões. O Botafogo fica na 11ª posição com 3 pontos e ainda pode ser superado a depender dos demais resultados da rodada.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. A soja voltou a subir na Bolsa de Chicago ontem. Fechou o pregão com alta de 2 dígitos entre os principais contratos. Os futuros da oleaginosa subiram 11,25 a 13,25 pontos. Entre as posições mais negociadas, o março encerrando o dia com $11,37 e o maio com 11,52 por bushel. O mercado foi motivado mais uma vez pelas boas altas do farelo, que refletiram as preocupações com o clima e com possíveis novas greves na Argentina, e pela demanda maior esperada para os Estados Unidos por parte da China, depois das recentes declarações do presidente americano Donald Trump. O movimento deu espaço para que os preços no Brasil tomassem um fôlego mais consistente, com os portos voltando a se aproximar de R$130 por saca, o que motivou um bom avanço dos negócios no mercado nacional. Afinal, Chicago subiu mais do que os prêmios caíram, criando um ambiente mais favorável para a formação dos preços por aqui. Os produtores encontraram espaço, como explicou Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, inclusive para reduzirem sua exposição ao risco, que é bastante grande ainda neste momento.